Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena, professora e artesã aqui do Maria Joaninha Ateliê. Sejam todos bem-vindos ao passo a passo dessa linda clutch pimenta, que se chama assim por conta dessa linda estampa de pimenta. Ela tem um fechamento em botão imantado com rebite, que eu vou mostrar direitinho para você como que eu coloquei. Por dentro ela é em sintético para facilitar a higienização, tem um ótimo espaço. Ela é muito fácil para costurar e até você que está começando na costura criativa vai conseguir fazer seguindo todos os passos do vídeo. Ela tem essa alcinha que é opcional, mas a gente vai conversar tudo isso durante o vídeo, tá bom? Agora, se você já gostou, deixa de cara para mim um like, clicando no joinha, porque ajuda bastante o canal e aí o vídeo consegue chegar ao máximo de pessoas possíveis, para que elas também possam ter a oportunidade de aprender aqui com o canal. E se você não costura, mas conhece alguém que costura, compartilhe o vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que ela vai gostar. Então chega de papo e vamos costurar! Oi gente, então essa é a peça do vídeo de hoje, é uma clutch que eu denominei clutch pimenta, né? Bom, porque tá óbvio, né? Me apaixonei por esse tecido e pensei, por que não uma clutch nesse tema de pimenta? Então, essa clutch tem uma abinha que é fechada com botão imantado e rebite, né? Tem um espaço muito bom, ó, para você guardar o óculos, celular, enfim, o que você precise, né? Aqui eu utilizei um material impermeável, que é o bagum, pra gente poder passar um paninho, passar álcool, higienizar com maior facilidade, né? Ela tem a parte da frente, a parte de trás, a abinha. Essa alcinha aqui também a gente vai fazer no vídeo e vou ensinar ela para vocês em todos os detalhes. Ah, o maior detalhe dela é que ela foi quiltada, tá vendo? Esse tecido foi quiltado na manta e esse quilting livre eu dei dicas para vocês no vídeo que vai aparecer no card, mas também vou deixar ele no link da descrição lá embaixo para vocês darem uma olhadinha, tá bom? E quem me acompanha no Instagram já viu a peça pronta. Ela ficou uma graça, te convido para participar também e seguir o ateliê no Instagram. Então vamos aos materiais. Eu tenho aqui os moldes, eu vou deixar esses moldes já digitalizados para vocês. Vocês vão precisar de 3 páginas, uma página para tampa, uma página para frente, que ela tem aqui uma diferença da parte de trás, ela é mais curvadinha, e uma página para a parte de trás, que é mais retinha, ok? Então, uma folha de sulfite para cada peça do molde. Eu já cortei as partes do forro, tô utilizando um bagum, como eu falei para vocês, então já tenho a parte da frente, também a parte de trás e também a tampa já cortadas segundo o molde. O tecido principal é o tecido de pimenta e eu vou fazer o quilting com a manta R2, tá? É uma manta R2, ela é bem espessa, ó. Ela tem cola dos dois lados, então eu já estiquei ela, o tecido em cima da manta, já alfinetei, já passei o ferrinho e vou para a máquina fazer o trabalho de quilting que vocês podem conferir no vídeo do card ou lá embaixo na descrição. É exatamente aquilo que eu vou fazer antes de riscar as outras partes do molde aqui no tecido principal. Então, pessoal, uma das coisas que eu não falei no vídeo passado, eu até esqueci, é que se você tá na máquina mecânica, na máquina doméstica, e tá com dificuldade de deslizar o tecido na hora do quilting, você pode colocar uma folha de TNT, tá? Esse é o TNT fininho comum que a gente acha aí nos armarinhos para fazer as festinhas, enfim. E aí eu coloco ele embaixo da manta e na hora de eu quiltar, ele facilita a forma de você mexer o desenho, porque daí ele vai deslizar, né, na máquina e vai facilitar para você. Então, vamos embora quiltar esse tecido aqui. Então, depois que eu quiltei aqui o tecido, a manta, lá na máquina, eu venho posicionando os moldes por cima do tecido
Vou riscando cada parte do molde, então já fiz isso com a parte de trás, com a parte da frente e vou fazer também com a tampinha. Posiciono assim as partes. Tô utilizando um gizinho que é aquele giz do Panda que sai com o calor do ferro. Você pode utilizar uma canetinha mágica. E vou posicionar aqui a tampinha e riscar em volta. Eu risco em volta do molde que já está com a margem de costura. Então, não precisa se preocupar com margem de costura. Depois que eu risquei todas as partes, eu vou na máquina e vou costurar bem em cima do risco de cada parte. E aí sim, depois eu vou recortar no formato que eu preciso. Então, depois que eu fiz a costura no contorno dos desenhos, eu vou cortar, deixando alguns milímetros só em volta. Então, agora que eu tenho todas as partes cortadas, a parte do forro, a parte de fora já na manta, tudo recortado, eu vou achar o meio de cada parte. Então, venho aqui na parte de cima, da parte de trás, da frente e da tampa, e acho o meio de todas as partes. Dobro e vou fazer um piquezinho pequenininho. Para quem não quiser fazer um pequeno pique, pode também marcar com alfinete. Vem aqui, dobra e só posiciona o alfinete em cada parte. Na parte de fora, nas partes de fora e nas partes do forro. Então, agora, basicamente, o que vai ser feito é a montagem da clutch. A primeira coisa que eu vou fazer é montar a tampa. Eu vou pegar o tecido principal com a manta, vou colocar o forro direito com direito e vou costurar em volta. Então, depois que eu costurei, desvirei, o que que eu vou fazer? Vou passar uma costura em toda a volta e vou fechar a abertura. Por quê? Porque eu vou utilizar um botão imantado que tem acabamento em rebite. Então, ele vai ficar aparecendo por fora e o botão pro lado de dentro. Se você resolver utilizar um botão Ritas, aquele de plástico, também vai dar certo. Mas se você for utilizar um botão imantado que não tem acabamento, você precisa deixar a parte de dentro aberta, né? Para você fazer a colocação do botão só na parte de dentro, para não aparecer a parte sem acabamento do lado de fora. Então, nessa parte você decide qual botão você vai utilizar. No meu caso, eu vou fechar tudo porque eu vou utilizar o botão imantado com acabamento em rebite, ok? Vou fazer uma costura na beiradinha, rebatendo, é uma costura de pesponto, então eu vou utilizar o ponto 4,5. Já fiz a costurinha, na parte de dentro já ficou assim, e agora eu posso fechar a parte de cima. Vou fazer uma costura bem na beiradinha. Então, já tenho a minha tampinha pronta. Agora, eu vou fazer a marcação para colocar o botão. Então, eu vou vir na parte do meio da peça, que eu já tenho marcado aqui, ó. Então, por essa parte aqui, eu já sei qual é o meio da outra parte de baixo. Aqui, ó, tô bem no meio. E eu vou colocar o botão aqui a 2,5 centímetros da beirada. Então, eu faço uma marcação aqui de 2,5 centímetros, bem direcionadinho no meio. E eu sei que é aqui que eu vou colocar o botão. Então, vou pegar um alfinete, já vou deixar marcado aqui no meio, ó. Confiro, né? Pra ver se tá certinho, ó, tá bem no meio. E vou fazer a furação e a colocação do botão imantado com rebite.
Bom, então aqui é o seguinte, o botão já tá marcadinho aqui o lugar que eu vou colocar o botão. Esse botão aqui, ele é lá da parceira do canal, a Personal Art. A gente tem cupom de desconto lá na Personal Art, tá? Vai aparecer aqui na tela para vocês. O Milena Teixeira é o nosso cupom para você comprar todas as suas coisas de costura criativa e muito mais lá na Personal Art. Inclusive esse botão lindo aqui, rebite, com acabamento. Inclusive o balancinho, matrizes e tudo mais. Dá uma olhadinha lá no site da Personal que você vai verificar lá tudo que você pode comprar para acrescentar e para fazer sua costurinha, tá bom? A primeira coisa que eu vou fazer é furar. Eu uso esse furador aqui, que também é uma matriz que a gente encaixa aqui no balancinho, mas você pode utilizar essa solvela aqui, que é esse agulhão, para poder fazer o seu furinho aqui no lugarzinho que você marcou. Então, ou você vem aqui e fura, ou você vai fazer o processo com o furador. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o processo com o furador. Então, o meu balancinho já tá regulado, tá? Para esse tipo de matriz. Faço o furinho. Então, já ficou assim o furinho. Agora, eu vou trocar. Vou colocar a matriz apropriada para utilizar o botão imantado com rebite. Ele tem duas partes, tá? Essa matriz tem duas partes. A parte de cima que acomoda o botão e a parte de baixo você também encontra lá na Personal Art. E comprando com o nosso cupom você ganha 5% de desconto nas suas compras. Encaixei. O que eu vou fazer? O botão imantado, ele tem as partes, né, que vão ser encaixadas e a parte do rebite, que é o acabamento. Nessa parte da tampa, vai essa parte mais fininha aqui. Então, eu vou encaixar ela aqui na parte de dentro, ó, bem no furinho que eu acabei de fazer aqui. E a outra parte, que é o acabamento em rebite, a gente encaixa bem aqui, tá? Verifico novamente aqui, tá tudo certinho. Agora, eu vou fazer a colocação, encaixando lá na matriz e fazendo, então, a colocação no botão. Fica assim. Fica super bonito, ó. Tá vendo? Dá um acabamento super estiloso pra peça, agrega valor. Tenho certeza que se você nunca usou, quer experimentar, você vai gostar. E aí, a outra parte, ela vai lá na parte do corpo da clutch, na parte de dentro. Depois a gente faz ela. Agora, com a parte da tampa pronta, eu vou pegar a parte de trás da peça, que é o molde que tem a parte reta aqui em cima. Já tá marcado o meio, o que eu faço? Eu vou colocar direito com direito, a tampa com a parte de trás, meio com meio. Deixo bem centralizado. Vou para a máquina para fazer uma costurinha de segurança. Feita essa costurinha de segurança, a gente vai pegar a mesma parte do forro, a parte de trás, vai colocar direito com direito, vai posicionar certinho e vai fazer uma costura definitiva aqui em cima. Fiz a costurinha, ficou assim, a parte interna, a tampa e a parte de trás. Agora, a gente vai montar a parte da frente, que é mais curvadinha aqui. E aqui na parte da frente eu vou colocar uma alcinha, que é uma porta-alça, tá? Ela é uma faixinha de 4 centímetros que eu dobrei como um debrum. E agora eu dobro e posiciono ela a 2 centímetros da borda. Do lado esquerdo da parte da frente aqui da nossa clutch. Então, eu vou colocar ela a 2 centímetros. Meço aqui 2 centímetros. Vou posicionar ela assim, olha. Vou fazer uma costurinha de segurança bem aqui. Ela vai ficar pra dentro. Já coloquei a alcinha, ó. Ficou bem aqui. E agora eu vou fazer direito com direito. Parte do forro, parte da frente. E vou passar uma costura já definitiva aqui de um pé de máquina na boca da parte da frente. A parte da frente já
ficou assim. Agora, pra gente montar e finalizar, a gente vai fechar as preguinhas e montar toda a peça. Vamos fazer isso lá na máquina. Então, com a parte da frente e a parte de trás montadas, agora eu preciso fechar essas preguinhas que tem aqui. Então, vou fazer isso na parte do forro, na parte do corpo, essa é a parte da frente, na parte do forro, na parte do corpo, a parte de trás. Então, vou começar pelos forros. O que a gente vai fazer? A gente vai unir, ó, esse Vzinho aqui, a gente vai unir Vzinho com Vzinho. Esse é um material sintético, então eu não vou trabalhar com alfinete, mas se você tiver com tecido, você pode alfinetar para poder fechar essa preguinha aqui. Então, vou fazer uma costura retinha de um pé de máquina em cada preguinha dessa, na parte do forro e na parte de fora. Então, já fiz, olha, fica assim, tá vendo? Ela faz uma conchinha, ela faz uma profundidade, tá vendo? A parte de trás, a parte do forro. Então, aqui eu tenho a parte da frente e tenho a parte de trás. Vou posicionar agora direito com direito, parte do corpo com a parte do corpo, a tampa vai ficar virada para baixo aqui, pro corpo, e parte do forro com a parte do forro, direito com direito. E eu tenho que acertar bem agora a emenda aqui, ó, tá? Aonde começa a parte de fora, aonde começa o forro, as costuras têm que estar encontradas. Então, eu preciso prestar bastante atenção nessa parte. Vou colocar aqui uma presilhinha. E do outro lado também. Feita essa marcação bem definidinha aqui, a gente vai agora fazer isso com o resto dos encontros. Então, aqui eu tenho o encontro de pregas, que eu tenho que deixar costura com costura. Aqui também. Vou colocar aqui no fundo. E no forro a mesma coisa. Preguinha com preguinha. Só que a parte do forro vai ficar aberta pra gente desvirar a peça. Então, eu vou deixar uma parte assim de pelo menos 10 centímetros para poder desvirar a peça depois. E aí, a gente vai fazer uma costura em todo o entorno aqui, ó, um pé de máquina, deixando a costurinha aqui aberta na parte do forro só para desvirar. E pronto, já fiz a costurinha. Agora é só desvirar por essa abertura. A primeira coisa que eu vou observar aqui é se as preguinhas do fundo ficaram encontradas. Se elas ficaram muito desencontradas, você precisa refazer para a peça não ficar torta. Depois eu vou observar bem a tampa. Então, aqui eu já vi que ficou certinho. E vou colocar o forro para dentro. Depois que eu coloquei esse forro para dentro, que eu verifiquei, né, aqui certinho, eu vou então fazer a costura aqui de rebatida da boca da peça. Tá vendo? Eu tenho que fazer todo esse acabamento aqui, ó, para assentar o forro certinho. Então, eu vou fazer tudo aqui em volta da peça, bem bonitinho. Para fazer essa costura, eu vou desvirar a peça assim, olha. E vou fazer essa costura pelo lado de dentro da peça, tá? Se você tá costurando numa máquina doméstica que sai o corpo, fica bem fácil, porque daí você encaixa e faz a costura tubular. No meu caso aqui, eu vou desvirar
e vou passar essa costurinha em todo o entorno aqui para rebater e fazer esse acabamento da parte de cima. Um pé de máquina, vou usar o ponto 4,5. Eu vou começar a costurinha bem aqui do cantinho da tampa. Deixo o forro bem esticadinho para não ficar preguinhas no forro. Já fiz a costurinha, olha, ficou toda rebatida aqui pelo lado de dentro, pelo lado de fora, e vou aproveitar e já fechar esse forrinho. Aqui você tem a opção de fechar com colinha de contato, você passa de um lado, do outro, espera secar e junta. E se você estiver trabalhando com material sintético, você pode utilizar essa colinha de contato. Se você estiver trabalhando com tecido, você tem três opções. Ou você vai passar uma colinha pano e vai colar, ou você vai fazer pontinhos invisíveis à mão, ou você vai fazer também uma costura bem na beiradinha. Aí fica a seu critério, tá? Como eu tô aqui com o sintético e não quero utilizar cola, eu vou dobrar e fazer uma costura bem na beiradinha. Certo, já fiz a costurinha, ó, ficou bem na beiradinha, tá? E eu vou agora fazer a marcação do botão, vou desvirar a peça, ó. Vou fazer a marcação da parte fêmea do botão imantado, da outra parte do botão imantado. Então, ficou lá dentro assim, né? Eu vou vir aqui, vou ajeitar a peça, venho aqui, deixo uma folga aqui assim de pelo menos 1 centímetro. Então, ajeito bem a peça assim, verifico se aqui atrás, olha, ela tá certinha com a costura aqui, que aqui tem uma costura, né? A dobra tem que estar certinha. Vou fazer uma marcação aqui, ó, com a prisilinha, e vou marcar aqui bem a direção onde eu quero fazer a outra furação. Então, venho aqui. No meu caso, eu já fechei o forro porque o botão tem o acabamento, tá? Se você fosse fazer com o botão sem acabamento, precisa deixar o forro aberto e fazer lá por dentro sem pegar o forro. Como eu já fiz aqui também no canal, tá? Em outras vezes. Outros vídeos aqui do canal. Se você ainda não conhece todos os vídeos do canal, eu te convido para conhecer. Então, aqui eu fiz a marcação com o alfinete. Vou vir aqui com a minha solvela. Vou fazer um ponto aqui, que é um furinho, mas mesmo assim eu vou fazer o furinho no furador. Ok, feita a furação, a parte do botão fêmea vai ficar para fora, aqui, e a parte do acabamento fica para dentro, bem aqui. Agora é só trocar, colocar a matriz, tirar a matriz do furador e colocar a matriz do botão imantado com rebite. Posiciono e prontinho. Tá colocada a outra parte do botão, olha, por dentro da peça, ela fica com acabamento, por fora fica o botãozinho. Para tirar esses amassadinhos do sintético é só passar um jato de secador, tá? Um jato quente, ele fica todo esticadinho. Para quem fez com tecido é só ir pro ferro ajeitar bem a peça. E tem uma peça aqui finalizada, ó. É uma clutch muito bonitinha. E a alcinha eu já ensinei em outros vídeos, tá? Vou deixar um vídeo onde eu ensino a alcinha aqui no card. Se ele não aparecer no card, eu vou deixar lá no link de descrição do vídeo, tem toda a descrição, toda a explicação de medidas, materiais, e vai estar lá o link para você fazer uma alcinha bem bacana para essa clutch.